Mateus, capítulo 2, versos de 1 a 15. Assim diz a palavra de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava eles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecerá. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José. Em sonho disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Natal, a chegada da revolução do céu na terra. Natal, a chegada da revolução do céu na terra. Esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, desejamos unicamente neste momento ouvir a tua voz santa e bendita. Portanto, meu Deus, que tu venhas usar-me, em o nome de Jesus, amém e amém. Natal, a chegada da revolução do céu na terra. Meus irmãos e minhas irmãs, na história da humanidade, encontramos algumas revoluções emblemáticas, revoluções que mudaram sociedades. Talvez, dentre tantas, a americana, de 1775 a 1776, como a francesa de 1789, sejam as mais conhecidas. Uma revolução, no sentido figurado, significa uma transformação profunda de uma sociedade. Deste modo, meus irmãos e minhas irmãs, ouso dizer que a chegada da segunda pessoa da Trindade, isto é, de Jesus, em carne e osso, na terra, promoveu uma revolução profunda no mundo. Vocês sabem que os eventos que envolveram a pessoa de Jesus
seu nascimento, sua morte e sua ressurreição marcaram profundamente a história da humanidade. Por isso que no 6º século depois de Cristo, um monge chamado Dionísio de Roma criou o calendário cristão ou gregoriano antes de Cristo, depois de Cristo. Calendário oficial no Ocidente desde o ano de 1582. A pessoa bendita de Jesus, desde o seu nascimento, promoveu uma revolução na história da humanidade. A pessoa de Jesus é revolucionária desde o seu nascimento. Notem comigo que Mateus, em seu evangelho, no capítulo 2, indiretamente, deixa isto evidente, precisamente a partir do verso 3. Veja o que diz aí, Mateus, no verso 3 do capítulo 2 do seu evangelho: tendo ouvido isso, que haveria de nascer o rei dos judeus, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Verso 4: então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria de nascer. Vejam que aqui já há indícios de um início de uma revolução. A corte ficou efervescente, ficou agitada. A cidade de Jerusalém, de igual modo. A notícia de que o rei dos judeus estava chegando com o propósito de pisar na terra, ou a notícia de que a segunda pessoa da Trindade haveria de encarnar-se, tornar-se homem e pisar na terra, promoveu uma espécie de revolução, uma espécie de agitação na corte e na cidade de Jerusalém. Sabem por quê? Porque a pessoa bendita de Jesus, desde o seu Natal, promove revoluções profundas. As razões precisas de ser Jesus uma pessoa revolucionária, Mateus nos dá. Eu posso apresentar a vocês as razões. Presta atenção. Primeira razão de ser Jesus uma pessoa revolucionária é por ter sido o sobrenatural usado como sinal da sua chegada na terra. Vou repetir. A razão de ser Jesus uma pessoa revolucionária desde o seu nascimento, primeira razão, é por ter sido o sobrenatural usado como sinal da sua chegada na terra. É o que destaca o verso 2. Se não presta atenção, veja aí o que diz o verso 2: e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Diz os reis, diz os magos, melhor dizendo. A estrela do verso 2 faz alusão à estrela de Jacó, profetizada por Balaão, um gentil, especialista nas coisas sobrenaturais. Dito isto, eu penso ser importante entendermos que Mateus quer destacar que algo extraordinário aconteceu no momento do nascimento de Jesus. A estrela aí, segundo alguns estudiosos, indica um evento emblemático. Alguns dizem que foi uma supernova ou uma conjunção planetária, uma explosão de uma grande estrela, explosão movida por Deus, algo extraordinário, algo sobrenatural, movido por Deus, ocorreu, aconteceu. E aqui eu entendo uma coisa básica, meus irmãos e minhas irmãs, que é: Deus usa meios físicos para chamar a nossa atenção para coisas espirituais. Deus fez uso de modo extraordinário do físico, promovendo
algo espantoso, algo sobrenatural, com o intuito de chamar a atenção do mundo físico, do mundo natural, para as coisas espirituais, do caso específico, para o nascimento do Rei, do Messias, da segunda pessoa da Trindade. A estrela guiou os magos, é o que destaca o verso 9, até Jesus. Vejam o que diz aí o verso 9: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Esse evento, esta ocorrência, que tem a ver com algo sobrenatural, guiou os magos até onde Jesus estava. Algo sobrenatural aconteceu. Aqui eu entendo uma coisa: não há como alguém chegar até Jesus sem o sobrenatural. Não há como alguém chegar até Jesus sem que o sobrenatural aconteça em sua existência, em sua vida. É impossível alguém encontrar-se com Jesus sem que o sobrenatural venha acontecer. Vocês sabem? Jesus só nasce em pessoas que o Espírito Santo promoveu a regeneração. Isso tem a ver com o sobrenatural, não com o natural. Não há como alguém encontrar com Jesus sem que o sobrenatural aconteça em sua vida. A mudança de vida, a transformação de consciência, de comportamentos, envolvendo pessoas no curso dos anos. Quando observamos a história da igreja, tem a ver com a ação do Espírito Santo de modo sobrenatural em corações outrora perdidos. Não há como alguém encontrar-se com Jesus, render-se a Jesus, sem que o sobrenatural aconteça. Domingo passado, eu disse aqui que é impossível Jesus nascer em alguém sem que o Espírito Santo venha fecundar Jesus. É impossível. É papel do Espírito Santo fazer com que Jesus nasça, fazer com que Jesus surja. Isso tem a ver com o sobrenatural. Só Deus tem o poder de mudar pessoas. Só Deus tem o poder de endireitar pessoas. Só Deus tem o poder de estabelecer metamorfoses radicais e profundas em vidas que andam pelas avenidas da existência perdidas. Segunda razão de ser a pessoa de Jesus revolucionária desde o seu nascimento, é por ter nascido em um cenário incompatível com o que Jesus é, Deus. É o que destaca os versos de 4 a 6. Observem comigo, o verso de 4 a 6. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria de nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor dentre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. A pessoa de Jesus é revolucionária desde o seu nascimento, por ter Jesus nascido em um cenário compatível com o que Jesus é, Deus. Em Belém de Judá, uma cidade pequena, diminuta, sem importância nenhuma, que não se destacava, uma cidade humilde. E foi nesse cenário de uma geografia humilde, de uma sociedade humilde, de um povo humilde, que o Rei dos Reis, o Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, nasceu. Pessoa de Jesus revolucionária porque Jesus estabelece ocorrências a partir de si mesmo que chocam radicalmente pessoas. Jesus não nasceu em Jerusalém, no centro do poder e da realeza. Jesus nasceu em Belém de Judá. Com isto, eu aprendo uma coisa: que nós não devemos servir a Deus em função do que somos ou em função do que temos.
que nós não devemos servir a Deus condicionados ao que temos ou ao que somos, mas à vontade de Deus. Jesus surgiu na existência com o propósito de fazer a vontade de Deus. E vocês sabem que o verso 5 e 6 faz referência à profecia de Miqueias, Miqueias capítulo 5, verso 2. Anos antes da ocorrência do nascimento de Jesus, nessa cidade, nesta geografia, neste cenário, havia um propósito, havia um desígnio divino, envolvendo não só a morte e a ressurreição de Jesus, mas também o nascimento de Jesus. Deus, por intermédio de Jesus, nos ensina, meus irmãos, que independente do que somos, independente do que temos, devemos viver de acordo com a sua santa e bendita vontade. Jesus se desnudou do que, eu disse isso aqui também no domingo passado, do que cabia à sua pessoa por ser Deus, com a finalidade de servir a Deus, de cumprir o que estava destinado por Deus à sua pessoa. Jesus viveu aqui com o propósito de cumprir a palavra de Deus, e Jesus nasce em Belém de Judá com a finalidade de cumprir o que o profeta Miqueias havia dito. A lição, volto a dizer, devemos servir a Deus não condicionados ao que somos ou ao que temos, mas ao que a palavra de Deus ensina, ao que a palavra de Deus destaca, ressalta. Tem muita gente condicionada a si mesmo, ou condicionada ao que tem, ao que possui, estabelecendo que tipo de serviço deve executar dentro da ambiência da igreja. Está errado. Está errado. A gente vive fazendo o que a palavra de Deus pede para cada um de nós fazermos. Jesus, ou a pessoa de Jesus, é revolucionária desde o seu nascimento. Terceira razão, por ser Jesus a libertação de um poder escravizador. Por ser Jesus a libertação de um poder escravizador. É o que destaca o verso 15. Se não presta atenção, verso 15. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. O verso 15 faz referência a Oséias capítulo 11, verso 1, que tem a ver com o livramento que Deus efetuou ao tirar Israel da escravidão do Egito. Com isso, meus irmãos e minhas irmãs, Mateus mostra que a história da redenção de Israel por Deus realmente apontava para Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Que a esperança ou libertação do povo de Deus é Jesus e não Israel. Que a esperança da libertação do povo de Deus da escravidão do pecado é Jesus, não Israel, não a terra, não é Jerusalém, não são os ritos judaicos, é Jesus. Nas entrelinhas, Mateus está dizendo: Jesus é o Filho verdadeiro de Deus. Saiu do Egito, foi submetido ao teste da fidelidade a Deus, foi fiel. Israel saiu do Egito, foi para o deserto, sua fidelidade foi testada, Israel fracassou. Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, não fracassou. Jesus é a esperança do povo de Deus, é a libertação do povo de Deus da escravidão do pecado. Não são os rituais, não é a religião, não é o pastor, não é uma terra, não são os ritos, é Jesus. Tem muita gente achando que é Israel. Algum tempo atrás eu ouvi um pastor na Bahia dizendo que fazia questão de ir, pelo menos, reverendo Antônio, uma vez por mês a Jerusalém, porque entendia que a libertação do povo de Deus, de uma certa forma, estava relacionada à Terra Santa, a Israel. Mateus está dizendo aqui aos judeus, indiretamente, não tem a ver com Israel, não tem a ver com os ritos judaicos, com o cerimonialismo judaico, com a religião judaica, que tem a ver com a pessoa, tem a ver com Deus que se encarnou,
Tem a ver com Deus, a segunda pessoa da Trindade, que se fisicalizou, que tornou-se substância, que tornou-se matéria, tocável, palpável. Hoje a gente vive em nosso país uma onda onde muitas pessoas têm vivido pensando em seus cultos de acordo com os ritos do judaísmo. Pastor tocando chofar, pastor usando as indumentárias veterotestamentárias dos sacerdotes, os cultos se tornando mais rituais judaicos, e com isso tiram Jesus do centro. Existem aí cultos e mais cultos voltados à ideia de que, promovido por seus líderes, de que é preciso colocar os elementos da cultura judaica nos cultos atuais, porque tem a ver com Israel, tem a ver com a cultura judaica, tem a ver com a religião judaica, tem a ver com o cerimonialismo, com o ritualismo judaico. E Mateus está dizendo: não, só Jesus liberta o povo de Deus da escravidão do pecado, só Jesus arranca o povo de Deus do Egito, só Jesus destrói as algemas do pecado, só Jesus arranca o Egito do seu povo, só Jesus tem o poder, meu irmão e minha irmã, de ir até sua casa por meio do Espírito Santo e tirar o Egito do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, do seu genro, e passar pela sua vizinhança e mexer com aquele vizinho problemático por meio do Espírito Santo, na medida que o Evangelho vai sendo propagado por você. Só Jesus. Só Jesus. Jesus é uma pessoa revolucionária, porque Jesus é a libertação do povo de Deus. Eu concluo esta mensagem destacando duas coisas. A primeira é que a pessoa de Jesus traz alegria, é o que destaca o verso 10. E vendo eles a estrela, os magos alegraram-se com grande e intenso júbilo. A pessoa de Jesus traz alegria, como traz perseguição. É o que destaca os versos de 13 a 16. Destaca os versos de 13 a 16 que havia uma sentença de morte para Jesus, promovida ou decretada por Herodes o Grande. Se Herodes aqui não é Herodes Antipas, mas o pai de Herodes Antipas, o Herodes o Grande. E a intenção era matar Jesus. Jesus traz alegria, mas Jesus também traz perseguição. O povo de Deus, no curso da história da igreja, foi envolvido pela alegria indizível que é Jesus, permeando os meandros da sua existência, mas também passou a viver sob perseguição. Conquanto nós temos que entender que em meio à perseguição Deus orienta, mostra o caminho para seu povo, é o que destaca o verso 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Jesus promove a alegria, perseguição, porque os inimigos de Jesus perseguem os que estão em Jesus, mas no meio da perseguição, Deus orienta, Deus mostra o caminho. E vejam, meus irmãos, que o inimigo é astuto. No verso 10, Herodes diz de maneira estratégica, diz o seguinte: e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. A intenção não era adorar, era matar. O inimigo se passa por anjo, o inimigo se finge, veste a capa de pastor, usa o discurso
de pastor, usa a palavra de Deus com a finalidade de acabar com o povo de Deus, com a finalidade de perseguir, de destroçar o povo de Deus. Nós temos que entender que a pessoa de Jesus é revolucionária, porque desde que Jesus pisou na terra, revoluções vêm acontecendo, precisamente na vida de pessoas que estavam escravizadas pelo pecado. Mudança de mente, mudança de comportamento. Quantas histórias envolvendo multidões bradando: Jesus, 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 desde o século II até hoje. A pessoa de Jesus é revolucionária, ela promove mudanças, ela promove transformações profundas, ela arranca de maneira grandiosa, estupenda e radical o sujo, a pocilga espiritual que escraviza pessoas a viverem na lama espiritual, que tem a ver com, na ambiência física, uma vida degradante, humilhante, suicida. Sabe por quê? Você mudou de vida radicalmente em um momento da sua existência, na existência, porque você encontrou com Jesus. Uma revolução aconteceu na sua vida. Sua vida mudou radicalmente. Jesus faz isso. Ponham-se de pé.